aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Diz assim no preâmbulo: a morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam o quê? Estavam o quê? Assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Deve ser lá de Tijuca, né? E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pode tomar teu lugar. Eu quero agradecer ao meu Pai Celestial por esse presente que me proporcionou na noite deste dia, de estar aqui junto com vocês, louvando e bendizendo o teu santo nome. Quero parabenizar os adolescentes nesta igreja pelo seu 15º aniversário. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de vocês, e que todos os propósitos e coraçõezinhos de vocês sejam plenamente estabelecidos segundo a vontade de Deus. Agradeço também ao convite que nos foi formulado pelo João. Deus abençoe. Pastor Jairus, pelo carinho. Aos nossos amigos Adriano e Companhia Limitada. Essa igreja está no nosso coração. Tanto é que domingo que vem parece que vai ter uma outra overdose. Fui convidado para estar domingo aqui. Olha, ou vocês são muito carinhosos demais mesmo, ou vocês gostam de sofrer, né? A gente percebe o carinho dos irmãos, a gente fica constrangido. Mas muito obrigado. Eu gostaria de dar um subtema ao tema tão lindo que foi escolhido: uma geração comprometida em ganhar almas para o Senhor. Gostaria de dar um subtítulo, um subtema, que é a morte na panela. Há de existir. Existe morte na panela. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Existem dois tipos de mensagens que a gente ouve na Bíblia. A primeira é aquela que a gente sai feliz da vida com um pregador. A outra é aquela que a gente sai triste com a gente mesmo. Eu quero pedir a Deus, irmãos, para que nós venhamos sair aqui triste com a gente mesmo, mas que essa tristeza venha se transformar em vitória. Saber que nós precisamos melhorar um pouquinho mais. E o tema que os irmãos escolheram sobre ganhar almas, não existe função outra na igreja, irmãos, mais importante que não ganhar almas. Quando eu falo de ganhar almas, eu me lembro do livro do Gênesis, a partir do capítulo 30, a história de Jacó. Eu até preguei uma certa vez aqui sobre a esposa vesga de Jacó, a Leia, lembra? A vesguinha talvez, ou a mocinha dos olhos remelentos. E Jacó tinha duas esposas, uma que ele amava apaixonadamente, que era Raquel, e
E a outra que foi tipo assim uma esposa step. E Deus é tão maravilhoso que Deus usa mais uma vez as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas discriminadas para confundir aquilo que a gente dá valor. Era bonitinha, mas não tinha filhos. Por outro lado, Leia, a menininha era boa parideira, rapaz. Inclusive, dentre os filhos de Leia, nasceram Levi e Judá. Olha aí, Jesus é parente da vizinha. E quando já estava 7-0 para Leia contra Raquel, Raquel chega em Jacó, pega ele pelo colarinho: homem, me dê filhos, senão eu morro. Eu creio que esse deve ser o sentimento do crente que tem vontade de ganhar almas. Senhor, me dê almas, senão eu morro. Eu não sei como é que tem crente que consegue passar toda a sua existência sem ganhar ao menos uma alma. Não é possível isso. Porque quando a gente encontra algo maravilhoso que é o Evangelho, nós sentimos o maior prazer de compartilhar com aqueles que não conhecem, aqueles que estão em depressão, que estão sem esperança. A resposta está em ti. E que a tua vontade hoje, teu sentimento maior seja aquele sentimento de Raquel: Senhor, dá-me almas, senão eu morro. E dentro desse clima, eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Acabamos de ler que, mais uma vez, né? Voltou Eliseu a Gilgal e havia fome naquela terra. A fome era um artifício, uma ferramenta que Deus, por 13 vezes, de Gênesis a Apocalipse, Deus usou para disciplinar o povo por causa da desobediência. E aqui, mais uma vez, por causa da desobediência, a fome assolou o povo. E os profetas estavam sentados. E a Bíblia diz que Eliseu voltou a Gilgal. Todos os nomes na Bíblia, sejam nomes referentes a pessoas, vales, montanhas, lugares, todos os nomes têm um significado profundo no lugar onde está inserido na palavra de Deus. A gente perde muito quando não procura descobrir o significado desses nomes. E a Bíblia diz que Eliseu voltou para Gilgal. Ora, só para refrescar sua memória, Eliseu foi aquele profeta que sucedeu Elias. Elias precisava de um sucessor. E exatamente saíram de Gilgal, Elias e Eliseu, para uma viagem de aprendizado. Uma viagem de aprendizado ministerial. Gilgal significa círculo de pedras. Em outras palavras, Eliseu saiu da cidade dos círculos de pedras. Saíram de Gilgal, você se lembra? Depois foram para Jericó. De Jericó atravessaram o Rio Jordão. Quando chegaram a atravessar o Rio Jordão, Elias olhou bem nos olhos de Eliseu: pois é, caboclo, chegou. Pede o que você quer, que eu te farei, lhe será concedido. Eliseu, que não é bobo, né, irmãos? Eliseu não era bobo. Eliseu viu quem era Elias. Ele falou assim: vou querer porção dobrada, né? É o Espírito que está sobre a sua vida. Elias: rapaz, você pediu coisa difícil. Não para Deus, né, irmãos? Para Deus não é impossível. Era difícil para ele, porque agora havia uma obrigação. Você não pode tirar os olhos de mim, porque eu vou ser arrebatado. E se no momento que eu for arrebatado você não me vir sendo tirado, não será concedido. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu creio que foi um período de insônia para Eliseu. Deve ter colocado uns gravetinhos no olho assim, ó. Eu não posso tirar os olhos desse homem, não posso tirar os olhos de Elias. E aí, irmãos, abrindo um parênteses aqui, é exatamente isso que acontece conosco. Se você realmente quer ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida, você não pode tirar os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Elias. Não podemos, nenhum momento. Não podemos dormir nem tosquenejar, porque o nosso Deus não dormita nem tosqueneja, diz a palavra de Deus. E
assim foi, irmãos. Ele viu quando Elias foi arrebatado. Ele ficou tão apavorado que a leitura que ele teve no momento do arrebatamento foi: meu Deus, carro de fogo e seus cavaleiros. E Elias foi levado. Eu creio que ele ficou olhando para... meu Deus, agora ele era a minha referência. Deus tirou a minha referência. E às vezes Deus precisa tirar as nossas referências para começar o nosso tempo. Às vezes Deus leva, às vezes Deus muda de lugar. Aí você fica sem pai, sem mãe, como diz aí, né? Agora a Bíblia diz que ele ficou olhando para cima e daqui a pouco ele vê uma capinha caindo lá de cima. Ele pega a capa na mão, fica de frente ao Rio Jordão, olha para a dificuldade que ele deveria atravessar para fazer o caminho de volta. A Bíblia diz que ele não sabia o que fazer. Ele olha para a capa, olha para o rio, olha para cima e diz: onde está o Deus de Elias? Na hora que ele fere as águas do Rio Jordão, o Rio Jordão, aleluia! Aí ele começa o seu ministério de retorno. E a Bíblia diz que ele faz o mesmo caminho de volta. Passa por o Jordão, por Jericó, por Belém. Agora ele chega em Gilgal. É a hora que ele chega aqui, na cidade do círculo de pedra. Quando eu leio as cartas às igrejas de Apocalipse, eu vejo que as igrejas, elas absorviam as características da cidade onde estavam estabelecidas. Se a cidade era rica, ela dizia: nada tenho falta. Se a cidade era um pouquinho mais pobre, elas também sofriam com isso. E elas tomavam o nome e as características do lugar onde estavam estabelecidas. Se isso é verdade, partindo desse paralelo, nós podemos dizer que Eliseu chegou na cidade onde as pessoas andavam em círculos. Espiritualmente falando, era aquela cidade que as pessoas rodavam e não chegavam em lugar nenhum. Ontem nós falamos sobre esses tipos de pessoas que sofrem na igreja a sua vida todinha. Parece que não acontece nada de novo, porque estão em pecado, estão em desobediência à palavra de Deus. Eles rodam e não chegam a lugar nenhum. Começa e não termina. Parece que, como diz aí fora, olha, parece que eu fui aí alvejado por um urubu. Mas não é isso não. Deus tem promessas para cada um de nós. Deus não tem prazer nenhum que nós venhamos andar em círculos. Falando em andar em círculos, irmão, ninguém começa a andar em círculos do nada. Você se lembra Israel quando saiu do Egito, 430 anos cativos ali? Um caminho que deveriam fazer no máximo em 21 dias, ao passo do gado, um passo que crianças, idosos e animais pudessem acompanhar, até a terra prometida. Do Egito à terra prometida daria mais ou menos 21 dias no máximo. Mas por causa da desobediência ficaram 40 anos rodando sem chegar a lugar nenhum. E Deus teve que renovar, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração por causa da desobediência. Aleluia. Andar em círculos é a coisa mais vergonhosa que existe, mais aviltante, mais constrangedora. Às vezes nós que somos pais, me lembro quando o filho era pequenininho, a gente está conversando no final do culto, porque depois que acaba o culto, começa outro, né? Aí o pai, eu falei: espera, o papai está conversando, vai ver se o pai está na esquina, vai dar uma voltinha. Mas eu mando o filho dar uma voltinha, mas não é bom que se faça isso, né? Dar uma voltinha para chegar onde? Lugar nenhum, não é bom. Se você já foi no manicômio evangelizar, não sei se você já foi, no lugar onde coloca as pessoas com problemas mentais, você vai ver que muitos deles ficam assim rodando, sem chegar a lugar nenhum. Mas existe uma escada que leva a essa situação de andar em círculos sem chegar a lugar algum. Você se lembra de Sansão? Sansão nasceu de uma forma miraculosa, porque a mãe dele não podia ter filhos. O fato dele nascer já foi um milagre. Ela era estéril. A mãe o concebeu e havia uma promessa sobre a vida de Sansão, que ele deveria ser um nazireu. Desde pequeno ele deveria ser separado. Não podia beber bebida alcoólica, não podia cortar o cabelo, era um voto dele chamado de nazireu. Não podia tocar em defunto, não podia se misturar com povos de outras nações. E irmãos, tudo que ele não podia fazer, ele fez. Camarada complicado esse tal de Sansão.
E a Bíblia diz que ele era tão